Bem-vindo no nosso canal. Aqui partilhamos podcasts poderosos que irão mudar completamente a sua vida em todos os aspectos. Para si que já está cansado ou cansada de viver as mesmas coisas, e quer mudar completamente a sua vida financeira, ajudar a sua família, e transbordar para a vida dos outros, encontrará na descrição 10 livros de autores como Tiago Bruni, Robert Kiyosaki, Napoleão Hill, Bob Proctor, Tiago Nigro e muitos outros. Clique no link abaixo e invista em si mesmo para uma vida melhor. Subscreva também no nosso canal, ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Boa escuta! Você viver uma vida no espírito, uma vida espiritual, é muito mais difícil que uma vida carnal. O que é mais fácil? Você ficar em casa vendo televisão, comendo um pote de sorvete? Ou você ir para a academia malhar todo dia, treinar todo dia? É muito mais difícil treinar, mas todo o sacrifício gera um resultado. Se você for para treinar todo dia na academia, vai ter um resultado físico. Assim é o jejum, assim é a oração. É muito mais fácil você ficar sem orar e jejuar. Mas se você sacrificar através do jejum e da oração, os resultados são imensuráveis. A gente precisa entender que as recompensas que a gente realmente espera na vida são espirituais. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui diretamente dos nossos estúdios intergalácticos. Qual é a galáxia que nós estamos, Wesley? Via Láctea. Via Láctea, mais precisamente em qual cidade? Barueri. Então Barueri está dentro da Via Láctea. Com certeza. Absoluta, Wesley? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então nós poderíamos estar em qualquer planeta, mas nós decidimos gravar no planeta Terra. Isso aí, estamos aqui com força total. Estamos aqui com o Cleiton, com o Wesley, toda a equipe, toda a produção aqui, né? Sempre pessoas dormindo, bocejando, é uma benção. Estamos aqui com força total para poder hoje tocar num assunto que é um dos mais pedidos da história, não é isso, Wesley? É isso aí. Qual é o assunto, Wesley? Jejum. G o quê? Jejum. Eu disse G? Jejum. Vai com X, chum. Gente, o jejum é um dos assuntos principais, um dos mais pedidos. Por quê? Todo mundo sabe que o jejum, ele afeta positivamente corpo, alma e espírito. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre os tipos de jejum, como jejuar corretamente, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a ciência fala sobre isso. Então o jejum é um dos assuntos mais importantes, mais pedidos, e nós vamos falar hoje sobre tipos de jejum, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a ciência fala sobre isso, vai ser fenomenal. Vamos começar com a parte do corpo, como o jejum afeta o corpo, a parte física. Então, a ciência hoje, né, os nutricionistas e muitos médicos tornaram popular o famoso jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É quando você para de comer uma certa hora do dia, por exemplo, às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, e só volta a comer 16 horas depois. A partir de 16 horas é jejum intermitente. Muita gente emagrece só fazendo jejum intermitente. Ontem eu almocei, que já passou aqui pelo Brunecast, o Dr. Nelson Williams, estava almoçando com ele, ele perdeu 31 quilos em 2 meses. Caramba. Eita. 31 quilos em 2 meses e alguma coisa assim. Tipo, em 70 dias, 2 meses e 10 dias. Só fazendo jejum intermitente de 48 horas. Então, assim, existem muitas pessoas que usam o jejum intermitente para emagrecer. Muita gente usa o jejum intermitente para limpar o corpo, para fazer uma desintoxicação. Inclusive, eu vi uma série na Netflix de pessoas que estavam em tratamento de câncer fazendo jejum intermitente, e foi provado na ciência que as células se renovavam mais rápido, e células boas. Então a quimioterapia matava as células ruins e as células boas eram renovadas com o jejum intermitente. Então, assim, existem tantas informações boas sobre o jejum intermitente, sobre o poder disso, né? Eu procuro fazer 2 vezes por semana o jejum intermitente. Alguém faz? Não? Eu não tenho costume de jantar. Então 6 horas da tarde já é a minha última refeição. E essa barriga toda aí é por quê, Wesley? É só no almoço? Só no almoço? Gente. Não, mas a gente tá procurando evoluir, fazendo Não, geralmente eu faço, mas quando é propósito. Tipo, primeira refeição, só almoçar, mas não tenho o hábito de fazer intermitente. Então, sabe uma coisa interessante que eu percebo quando eu faço jejum intermitente? Eu faço pelo menos 2 vezes por semana. É que quando eu estou no jejum intermitente eu acordo com mais energia.
É impressionante a capacidade que a comida tem de desacelerar o seu corpo, te deixar um pouco mais... Mas aí também porque você, provavelmente por não se alimentar à noite, então você dorme melhor, né? Exemplo, um dos Também. desafios que eu tenho é justamente essa, de não jantar. Porque aí você não dorme bem, você está com a barriga cheia, dependendo do que você comeu, entendeu? Uhum. Então, é importante ressaltar que a escolha da melhor forma de fazer o jejum intermitente tem que ser por uma recomendação de especialista, tá bom, gente? Sim. Não é porque eu faço que você tem que fazer, você tem que passar por um endocrinologista, Você passou por um pelo nutrólogo. especialista. Eu passei. Eu ouvi o Brunecast, estou... É importante ressaltar isso logo no início, para você falar assim, o Thiago falou que faz, eu vou fazer também. O fulano emagreceu fazendo de 48 horas, às vezes você vai desmaiar e vai morrer, hein? Então, consultar o especialista é fundamental. Pegar todas as informações científicas sobre o que é melhor para você, isso aqui a gente não abre mão, tá bom? Tudo que se trata de um assunto específico ligado à ciência precisa ser aconselhado por um especialista. Mas a gente já sabe, em regras gerais, que o jejum ele é um detox para o organismo. Inclusive, assim, não só de gorduras corporais, mas também renovação das células, como eu falei, e toxinas. Né? Tem muita toxina. A renovação cerebral, mental também é diferente quando você faz o jejum intermitente. Sua mente pensa melhor. Geralmente, quando eu faço jejum intermitente, eu aproveito esse dia que eu estou no jejum intermitente para escrever um capítulo de um livro novo. Porque a minha mente está fluindo melhor. Né? É lógico que, por exemplo, tem gente, vou fazer jejum intermitente todo dia. Você tem que ir no médico saber se você aguenta, se você tem base para isso, se é bom para você isso e tudo. Eu faço 2 vezes por semana, debaixo de recomendação médica, deixo claro, tá? Então, o jejum, ele traz um benefício claro, em regras gerais, ele traz um benefício claro para o corpo. Estou falando, por enquanto, só estou falando do jejum físico, tá? Qual o benefício disso para o corpo? É importante lembrar que na época de Jesus, também não tinha 3 refeições por dia, que nem a gente faz hoje, tá? Não tinha. Então, essa regra de comer 3 vezes ao dia, né, ou comer até mais, tem gente que come até mais, você precisa entender qual o melhor para você. Porque antigamente as pessoas viviam mais e não tinham obesidade porque elas também comiam menos. Não tinha comida industrializada como hoje, agrotóxico, tudo isso que sem dúvida afeta a saúde. Um endocrinologista muito bom aqui de São Paulo, muito inteligente, um mestre mesmo, me ensinou uma vez o seguinte, se você reduzir 30% do que come, você vive 10 anos mais. Se você reduzir 30% do que come, você vive 10 anos mais. Então, tipo assim, você come 400 gramas no almoço, se você reduzir isso para 300, né, um exemplo, você vai viver mais. 290 gramas, você vai viver mais. É comer menos. Né? Eu, por exemplo, tomei algumas providências na saúde do tipo, eu gostava muito de refrigerante, Coca-Cola. Cortei. Eu só tomo Coca-Cola em uma ocasião agora. Quando eu vou no cinema, que pra mim, ir no cinema sem pipoca e Coca-Cola não tem graça nenhuma. Então, tipo assim, mas eu vou no cinema, sei lá, uma vez por mês ou tá no nem cinema isso. quantas vezes? Não, 3 vezes por semana só. Aí eu comecei a controlar, tipo assim, cara, eu gosto muito de Coca-Cola, mas eu vou fazer isso só quando eu for no cinema. Chocolate. Pô, chocolate é apaixonante, né? É viciante. Gosto muito também. Mas eu falei, só vou comer chocolate em dias especiais. Em dias muito especiais, assim, eu não mantenho chocolate por perto. Outra coisa, que pra mim foi o que mais me beneficiou, tá? Carboidrato. Arroz, farinha branca, né? Macarrão, pão, essas coisas. Você me chama pra comer um hambúrguer hoje, eu vou. Eu vou comer um hambúrguer, eu adoro hambúrguer. Eu só não vou comer o pão. Agora, eu estava nos Estados Unidos essa semana, eu não sei, eu estava em Nova York, você estava onde, Wesley, enquanto eu estava em Nova York? Carapicuíba. Trabalhando. Osasco, estava em Osasco. A gente tem que explicar que é brincadeira, porque tem gente que me escreve assim, você humilhou o Wesley, você falou que estava em Nova York. Gente, é tudo brincadeira, tem que deixar, o óbvio tem que ser dito, né? É brincadeira, eu estava a trabalho em Nova York, tá bom? Mas era Nova York. Aí... assim como o Wesley estava a trabalho em Carapicuíba, mas era Carapicuíba. Aí eu parei numa lanchonete, antes de ir para o aeroporto. Um fast food de hambúrguer, Wendy's o nome. Tentou entrar no Brasil, não conseguiu, né? Paramos lá no Wendy's, aí pedi um Baconator.
Cara, 2 carnes, queijo, bacon, tá delicioso. Ai, deu fome. Estamos Aí, gravando perto do almoço. estamos gravando sobre jejum. A boca cheia d'água, todo mundo babando aqui. Aí o que eu fiz? Eu tirei a carne, peguei um garfinho, faca descartável que tinha lá e tal, e comi a carne. O bacon pode também, né, e tal. Comi. Então, assim, eu diminuí drasticamente. Quando é que eu como uma pasta, né, um macarrão, alguma coisa assim? É um jantar muito especial com a Janine, que vai num restaurante italiano, mas é quanto? Uma vez por mês ou menos, né? Ou às vezes uma a cada 2 meses. Eu decidi tomar essas precauções por causa da saúde. Ou seja, eu não faço dieta e estou emagrecendo. Você emagreceu bastante, né? É? Você reparou? O Amado tá reparando em mim? Não, mas é nítido, né? É nítido? É. Então, pelo Tentar, menos... pegaram aquele vídeo seu, ampliaram pra falar que você não emagreceu, Teixeirinha, né? Até hoje de manhã. Sempre tem alguém pra prejudicar. Mas o que acontece? Eu acabo que eu tô emagrecendo, tô me sentindo mais saudável, tô dormindo melhor, só tomando precauções, gente. Então, assim, o jejum intermitente, ele vai trazer benefício para o seu corpo. Mas se você olhar biblicamente, o jejum não foi criado para trazer benefício para o seu corpo, apesar de trazer. Isso aqui que é lindo do evangelho, né? Porque, tipo assim, você quando aceita Jesus, você não aceita Jesus para ter uma vida melhor na terra. Você aceita Jesus para ir para o céu. Mas porque você agora vai para o céu, você acaba vivendo uma vida melhor na terra. O evangelho é lindo porque, com um objetivo principal, ele atinge todos os outros. Então, o jejum foi feito para a gente enfraquecer a carne, os desejos carnais e fortalecer o espírito, se conectar mais com Deus. Mas acaba que você melhora tudo. Dentro desse processo, você falou que o carboidrato foi o mais difícil. Como você fez para trabalhar isso internamente, na sua mente, assim? Porque vem aquela vontade, na hora você conta uma história para você, vai lá e come. Qual foi a história que você começou a falar para você para não comer? Olha, o que eu comecei a fazer foi aumentar um pouco a proteína, a carne, o frango ou o peixe. E entender, eu tenho 41 anos já, perdi minha mãe ano passado. Então, quando você perde alguém querido, minha mãe foi um ataque do coração e um AVC. E apesar dela já há alguns anos estar se cuidando, a gente sabe que foi pelo estilo de vida dela, né, a vida toda, que culminou ela tão jovem partir. Então, quando você perde alguém querido, o choque é suficiente para você tomar uma decisão. O choque é suficiente. O que eu fiz mas eu tô com fome, eu sou um cara grande, eu tenho 1,85 m, né? Eu quando comecei esse processo eu estava pesando 96 para 97, hoje eu tô com 89 quilos. E eu, como eu falei, sem fazer dieta, não faço nenhum tipo de dieta, não como no horário, não sou radical com nada. Exercício eu faço pouco, mas faço exercício físico, é pouco, mas eu faço. Ou seja, o motivo de eu estar emagrecendo é só essa reeducação de vou diminuir o carboidrato. Aí o que eu decidi? Daqui a pouco você aqui vou almoçar. Aí o que eu faço? Eu tomei coragem de comer mais verduras, que eu não comia antes, e aumentei a quantidade de proteína. Então se eu comia um pedaço de frango, eu estou comendo 3. Então olha que interessante, você falou isso aí, e eu falei, cara, vou me policiar. Só que na hora que você falou da proteína, da carne, aí olha a crença. Eu cresci, até pela situação financeira, assim, você não comia 2 pedaços de carne, era tipo um pedaço de carne para cada um, era arroz, feijão, salada e um pedaço de carne. Aí quando eu pensei, vou comer mais proteína, mais carne, não, mas não pode, como é que a gente vai comer carne? A crença limitante. A crença ainda vem até hoje, aí tem que trabalhar isso para poder chegar até no nível do jejum. Não, mas tem, por exemplo, quem não pode comer carne todo dia, tem outras proteínas mais baratas, né? Por exemplo, por incrível que pareça, eu gosto mais de, por exemplo, almôndega, que é muito mais barato do que a carne em si. Eu amo almôndega, eu amo hambúrguer. Então, você compra uma carne de segunda, você mesmo moe e faz um hambúrguer, temperadinho, vai dar o mesmo efeito da carne, é muito mais barato. Não dá pra gravar com essa fome também, que a gente tá. Cara, tô com muita fome. Ou carne branca, que é frango. Né? Frango é barato, entendeu? O que a gente tem que evitar também é embutidos, que também eu era viciado. Linguiça, salsicha, presunto, embutidos em geral eu era muito viciado. Eu comecei a diminuir muito isso também, tá? Então o jejum intermitente, ele vai fortalecer o teu corpo, ele vai renovar sua mente, ele vai eliminar toxinas, mas tem que ser com acompanhamento médico, tá bom, pessoal? Agora vamos para o jejum espiritual.
Porque o jejum espiritual, ele desencadeia outros tipos de jejum. Por exemplo, o jejum de palavras negativas, a gente vai falar. Vou ficar 30 dias sem falar mal de ninguém, 30 dias sem reclamar, 30 dias sem murmurar. O jejum de internet, que é vou ficar 30 dias só vendo e-mail de trabalho, mas nada de entretenimento eu vou ver na internet. Jejum de gastos financeiros, que eu só vou gastar com o que eu preciso. Eu vou ficar 60 dias sem gastar com coisas superficiais. Pode ser o que for, pode estar barato, a promoção que for, não vou gastar. Jejum de pessoas tóxicas. Nem sempre dá para fazer, porque às vezes a pessoa tóxica mora contigo. Mas às vezes dá para você evitar. Né? É incontornável, como eu digo no livro Especialista em Pessoas. Mas às vezes dá, por exemplo, um colega de trabalho, você diminui um pouco o relacionamento sabendo que é uma pessoa tóxica e tal. Então o jejum espiritual ele desencadeia uma série de outros jejuns, mas a gente vai explicar agora o jejum espiritual. No jejum espiritual, mais do que a comida, você precisa entender que você está jejuando para enfraquecer os desejos carnais. Você está jejuando para fortalecer o teu espírito. Então preste atenção, no jejum espiritual não basta deixar de comer, tem que orar. Porque jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é dieta. Então o jejum espiritual exige que você se abstenha de alimentos e leve uma vida espiritual mais profunda. Oração e leitura da palavra. Exemplo, no caso da oração que você fala, Tiago, vamos lá, eu vou abrir mão da primeira refeição, entrei no propósito. Esse é o período que você tem que estar em oração ou não? Pode ser durante o dia, pode ser em outro momento. Como que seria? Não, isso é um trato entre você e Deus, né? Tá. Isso é um trato entre você e Deus. Por exemplo, vou te dar um efeito imediato do jejum. Um amigo meu, há um tempo atrás me pediu ajuda. Ele falou, cara, eu tô com os desejos muito aflorados, desejos sexuais muito aflorados. E eu tô com medo de cometer uma besteira. Ele é casado, estava debaixo de uma tentação. E eu falei para ele assim, olha, ele é cristão, ele acredita em Deus e tudo, então eu não podia dar as recomendações naturais, tipo, ora, pede para Deus tirar isso de você e tal, porque você já estava fazendo. Então eu falei o seguinte, você vai fazer 10 dias de jejum. Vai no médico, pergunta como é que você pode fazer para ficar 10 dias sem comer, ver o que ele vai te passar e tal. O médico passou lá 10 dias sem comer, sólido, Aí passou uma vitamina, a quantidade de água que ele tinha que beber e tal. Ele ficou na água e numa vitamina, 10 dias sem comer. Aí eu ligava para ele todo dia. Sabe o que ele falou? Cara, quando o pensamento vinha, eu não tinha força para colocar em prática. Porque a carne está debilitada. A carne está debilitada. Então, naquele processo de jejum, ele acabou tomando a decisão do seguinte, eu não vou seguir por esse caminho. Eu vou ser fiel aos meus princípios. Mas porque a carne estava debilitada. Se a carne está muito fortalecida, você pode cometer um erro, mesmo não querendo, porque a sua mente não quer, o seu espírito não quer, mas a carne quer. Então, na prática, o jejum, ele debilita os desejos carnais e fortalece o teu espírito. Então, você consegue decidir mais espiritualmente, você consegue ser muito mais fiel aos princípios. É por isso que tem grandes homens e mulheres de Deus que jejuam muito semanalmente, para manter o ultrafoco na vida espiritual. Entendeu? Então, a gente tem várias bases para jejuar espiritualmente, várias bases bíblicas para jejuar espiritualmente. Eu acho que o mais forte deles é o jejum de Jesus. Ele ficou 40 dias e 40 noites de jejum para poder se preparar para o ministério. Então o que a gente aprende também com Jesus? Que jejum é uma preparação para algo maior. Sempre que você sentir que vai entrar num grande projeto, sempre que você sentir que vai tomar uma grande decisão, jejua. Porque quando você jejua, uma coisa espiritual que acontece é você fica mais sensível à voz de Deus. Verdade. O jejum, porque justamente debilita a carne, você fica mais sensível à voz de Deus. Então, você vai entrar num grande projeto, você precisa escutar mais Deus. Você vai entrar numa grande decisão da vida, uma nova fase de vida, você precisa escutar mais a voz de Deus. O jejum, ele te sensibiliza para isso. Isso é uma das coisas que a gente pratica aqui no escritório, né? Você sempre orienta, vamos entrar em um jejum, participa quem quiser, mas eu oriento. E a experiência com Deus ela é muito forte. Por exemplo, quando a gente está próximo a fazer uma live grande, que vai entrar milhares de pessoas, como, por exemplo, a virada, quando a gente fez a live a virada, sei lá, 50 mil pessoas ao vivo, né? Meio milhão de pessoas assistiram. Eu falo, gente, é para quem quiser, lógico,
né? Isso aqui é uma empresa, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. No final do ano nós fizemos, lembra? Porque ia virar o ano para a gente poder... Na virada de ano, eu sempre oriento assim, ó, vocês estão aqui como funcionários, mas quem tem fé em Deus e quiser seguir a orientação, vamos jejuar tanto tempo, ou isso por esse propósito. Por quê? Porque a gente vai entrar numa nova fase, a gente vai entrar num grande projeto, e a gente vai ficar mais sensível a Deus. Então, por exemplo, o Wesley, que é responsável pelo Spotify, pelo Brunecast aqui no nosso escritório. Se ele não escutar Deus, não adianta eu escutar, porque ele comete um erro ali no Spotify. Então, por exemplo, quem decidiu que a gente ia subir terça e sexta foi ele, deu certo. Entendeu? Essa sensibilidade é importante. É aí que está, por exemplo, para quem é casado, se só um se fortalece espiritualmente, o outro pode, sem querer, fazer o contrário. Lá em casa, quando a gente jejua, geralmente entra eu e Janine juntos. Para quê? Para a gente caminhar na mesma direção. Sim. Então, por isso que você que tem uma equipe, até mesmo na sua empresa, no seu negócio, você tem uma equipe que pensa igual a você, que tem a mesma fé, orienta todo mundo junto. Ó, vamos orar por esse motivo. A oração tem que ser específica no jejum, não pode ser uma oração generalizada, uma oração específica, porque jejum tem que ter motivo. Né? Ó, jejum porque eu vou entrar nesse novo projeto, vou jejuar porque... Lembra, engraçado que quando Jesus envia os discípulos para curar, expulsar demônio, eles tentam expulsar um demônio e não conseguem, lembra disso? Sim. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, ó, essa casta, essa legião específica de demônios só sai com jejum e oração. Não saiu no nome de Jesus, não saiu com a palavra, sai em nome de Jesus. O Espírito tinha que estar fortalecido. Exatamente. Vocês vão ter que fortalecer muito mais o Espírito para aumentar o nível de autoridade para dar ordem para esse demônio sair. Eu aprendi, Thiago, até em cima do que você falou, que justamente por isso, quando você entra no jejum espiritual, o inimigo se levanta de uma maneira furiosa, vamos falar assim, justamente porque existem castas de demônio que só saem com o jejum. Então ele faz de tudo para você quebrar. Exatamente. Você pode, por exemplo, você faz dieta, você consegue levar a sério. Quando faz jejum, sempre aparece um convite para você jantar num lugar especial. É alguma coisa que você fala, Deus vai entender. Ou seja, na dieta você tem vergonha do nutricionista. Mas meu nutricionista vai, né? Como é que eu vou explicar para ele que eu quebrei a dieta? E com Deus, o Criador da humanidade, você tem cara de pau de falar, Deus vai entender. E é melhor não fazer um propósito quebrado. Quebrar. A Bíblia diz, não seja tolo em fazer um voto e descumprir. O Wesley tá rindo porque ele já assumiu aqui. O Wesley já confessou. Você quer compartilhar com ele aquele dia do Ramon? Confessar? Confessionário? Aconteceu assim, eu tava numa semana de jejum, né? Aí aconteceu que o Ramon, nosso colaborador nosso aqui querido, ele se propôs a pagar um almoço pra gente. Não, ele se propôs, não, você influenciou ele a pagar o almoço. Aí eu pensei, não é sempre que isso acontece, então Quebrou o jejum. Eu vou quebrar o jejum aqui, porque... Entendi. Então, tipo assim, Deus não é tão importante, já que... Não, ele manipulou o Ramon. Conta a história certa. O Ramon falou, vamos ali comigo na praça. Aí ele foi, aí no meio do caminho eles começaram já a colocar coisa na cabeça do Ramon, fez o Ramon pagar. E tava em jejum, ele falou, não, mas é pra uma boa causa, porque o Ramon tá pagando. É por isso que o Wesley tá solteiro até hoje, gente. Pois é. É por isso, não tá levando a sério o jejum. Mas olha só, o jejum, ele não é brincadeira. Se a gente assume um compromisso com Deus de jejuar, a gente precisa levar a sério. Se você não está afim de jejuar, não jejue. É melhor você não fazer o voto do que fazer e descumprir. Está na Bíblia. Esses dias a gente estava conversando, Thiago, até em cima do que você está falando, e você falou algo muito parecido. Você falou assim, cara, às vezes as pessoas chegam para mim e prometem coisas que eu não pedi. Mas a partir do momento que ela prometeu, eu espero contando. Aquilo. Exatamente. Ou seja, Deus às vezes nem te pediu um negócio. Aí você vai falar, Deus, se você fizer isso, eu faço aquilo. Deus, ué, então tá bom. Aí você vai e não cumpre. Peraí, mano, nem te pedi, você que prometeu e agora não vai cumprir. Você não tinha um problema e criou um problema de prometer algo e não cumprir. Mas quantas vezes eu já te falei isso, Cleito? Caramba, cara, eu não pedi nada para aquele cara. Ele que veio dizendo que ia fazer e agora não fez. Criou um problema que não existia. Gente, não cria problema que não existe. O jejum precisa ser levado a sério. A sério. Olha, a maioria das nossas guerras são espirituais. E guerra espiritual se vence com jejum, oração e leitura da palavra. Jejum não pode ser quando você está precisando. Jejum tem que ser uma prática. Na vida cristã, o jejum é uma prática. Eu aprendi com meu pai o seguinte, se você não consegue controlar o que come, eu não consigo jejuar. Você não consegue controlar o que come, como você vai controlar seus desejos? Como você vai controlar o que fala? Forte isso. Então, o domínio próprio é o primeiro fruto do Espírito que você recebe, que você desenvolve quando começa a jejuar. Você começa a dominar a si mesmo. Olha, gente, muita gente falando, não me controlo com tal coisa. Eu não consigo... Começa a jejuar, você vê como seu domínio próprio vai começar a aumentar.
Ou seja, o que a ciência chama, o que a inteligência emocional chama de autocontrole, a Bíblia chama de domínio próprio, você aumenta muito o seu nível de autocontrole, de domínio de você mesmo quando você jejua. Tiago, você falou que o jejum tem que ser uma prática, então isso é um erro de jejuar somente quando você está em busca de uma vitória ou está passando por uma provação difícil. Porque o jejum, como eu já falei, é para debilitar sua carne, fortalecer o seu espírito, é para sensibilizar seus ouvidos para escutar Deus. Quantas vezes você precisa enfraquecer sua carne? Todo dia. Não estou falando que você tem que jejuar todo dia, mas todo dia você precisa. Quantas vezes você precisa escutar Deus? Toda hora. Se você levar em consideração que o mundo jaz maligno, a gente vive nesse mundo, então, como o Tiago falou, todo momento você vai ser atacado. Então você precisa trazer isso como prática. Agora, tem vezes que você percebe que está precisando mais. Você está debaixo de uma tentação, né? Por exemplo, às vezes a menina escreve assim: meu namorado desmanchou comigo, eu sei que ele não era para mim. Ele era violento, ou ele me traía muito, ou não sei o quê. Mas eu não estou aguentando saudade, eu vou voltar. Se ela fizer um jejum, ela já sabe que não é para ela, Deus já falou para ela. Se ela fizer um jejum, essa vontade de voltar para quem não é para você vai embora. Porque você vai debilitar a carne. O que está fazendo você querer voltar para quem não é para você é a sua carne, não é o seu espírito. Então, se você jejuar, você debilita a carne, essa vontade diminui, seu espírito fortalece, você começa a olhar para o futuro. Aí Deus começa a te dar os próximos passos. Então, na prática, as suas decisões precisam ser pautadas em jejum e oração. Na prática é isso. A chance de errar diminui muito. Muito. A chance de errar diminui muito. Agora, além do jejum de alimentos, que é o bíblico é o jejum de alimentos, você ficar sem comer. E aí com isso você debilita a carne e fortalece o espírito. Lembrando que jejum sem oração é dieta. Para ser jejum espiritual tem que ter oração junto. Agora, a gente também emenda em vários outros jejuns. Por exemplo, se você vai se propor a ficar 10 dias em jejum de alimentos, ou fazendo o famoso jejum de Daniel, que é 21 dias só no legumes e frutas e água. Aí você pode emendar alguns jejuns nisso. Já que eu vou ficar 21 dias só nos legumes, nas frutas e na água, eu também vou jejuar 21 dias palavras negativas. Vou ficar 21 dias sem murmurar, sem reclamar, sem falar mal dos outros. Aí você já está fortalecendo mais. Eu também vou ficar 21 dias, né, já que eu vou estar nesse jejum de alimento, eu também vou ficar 21 dias de gastos financeiros supérfluos. Não vou comprar nada que eu não precise muito. Também vou ficar 21 dias no jejum de pessoas tóxicas. Aquele amigo do trabalho que está sempre me propondo coisa nada a ver, vou me afastar dele 21 dias. Jejum de internet, só vou entrar na internet para ver coisa do trabalho, mas não vou ficar me distraindo na internet, vendo videozinho, vendo não sei o que, site de humor, não vou ver nada. Né? Vou nem partir para o lado do pecado da internet, não. Estou falando só de coisas, distrações normais mesmo. Né? Vou fazer jejum 21 dias disso. Ou seja, você vai dar, anote isso, você vai dar um ultra na tua vida espiritual. Aí, meu irmão, não tem como, minha querida irmã, não tem como ter muito resultado espiritual se você der um ultra foco nessa área. Não tem como não ter. Então prepara para ter uma mudança de vida. Se você fizer isso uma vez, imagina se for um estilo de vida. Lembrando que quando você começa, o inimigo vai fazer tudo para você quebrar. Principalmente para quem não conhece, quem não tem essa experiência que a gente já teve, conforme você está ensinando, quando ela começar, ela pode ter uma experiência justamente para poder quebrar e deixa isso para lá. Quer ver uma estatística interessante? Eu já errei muito na vida. Eu sou crente desde que eu nasci. Então, tecnicamente, eu não podia ter levado uma vida de pecado, já levei. Né? Uma estatística interessante. Toda vez, sem exceção, que eu pequei, eu não estava nem jejuando nem orando. Não teve um fato da minha vida que eu cometi um erro, que é desagradar a Deus, ou seja, pecado, errar o alvo espiritual, que eu estivesse orando e jejuando e ainda assim errei. Isso você acha que a gente faz de maneira inconsciente? Eu tipo assim, não vou orar porque eu sei que eu vou fazer errado. Exatamente, eu acho. Melhor fingir que eu não sei. Exatamente, eu acho que a gente parece que força a se enfraquecer espiritualmente para poder fazer o que a gente quer na carne. Então, isso é uma decisão muito séria que a gente precisa tomar. Porque a vida no espírito, ela não é fácil. Porque todo dia você tem que dizer não para alguma coisa. Só que os resultados, gente, é a verdadeira felicidade. É você se sentir completo. Você pensa menos em você, pensa mais nos outros. Você quer agradar a Deus sobre todas as coisas. Você erra menos. Você sofre muito menos. É muito mais difícil viver no espírito, só que os resultados são muito melhores. O que é mais fácil? Ficar em casa vendo televisão ou ir para academia malhar?
É mais fácil ficar vendo televisão. Mas só que se você for para academia malhar todo dia, os resultados físicos vão ser muito maiores. Então, ou seja, todo sacrifício gera um resultado. Isso vale para o jejum também. Você viver uma vida no espírito, uma vida espiritual, é muito mais difícil que uma vida carnal. O que é mais fácil? Você ficar em casa vendo televisão, comendo um pote de sorvete? Ou você ir para a academia malhar todo dia, treinar todo dia? É muito mais difícil treinar, mas todo sacrifício gera um resultado. Se você for para treinar todo dia na academia, vai ter um resultado físico. Assim é o jejum, assim é a oração. É muito mais fácil você ficar sem orar e jejuar. Mas se você sacrificar através do jejum e da oração, os resultados são imensuráveis. A gente precisa entender que as recompensas que a gente realmente espera na vida são espirituais. Você está sempre trabalhando por dinheiro, trabalhando por tapinha nas costas, por reconhecimento. Mas o que realmente você quer só é saciado no mundo espiritual. Certeza de salvação, ver Deus cuidando de você, a verdadeira prosperidade que só pode vir do céu, a provisão divina, tudo isso é espiritual. Então, se você sacrificar espiritualmente, jejuar, orar, ter comunhão com a palavra de Deus, não tem como dar errado. Sua recompensa vai ser eterna. Então, eu quero propor a todos os nossos ouvintes do Brunecast a viver uma vida de jejum, oração e leitura da palavra. Jejum, oração e leitura da palavra. Você vai diminuir seus erros, você vai se afastar do pecado, você vai ter cada dia mais vontade de fazer as coisas de Deus, você vai querer servir mais as pessoas. Porque quando você está mais espiritual, você quer servir mais as pessoas. Quando você está mais espiritual, você fala menos besteira. Quando você está mais espiritual, você erra menos. Você toma decisões mais assertivas. Tem uma vida mais tranquila. Você tem uma vida mais tranquila porque você não entra em guerra que não é sua. Sim. Então, o jejum, ele vai sensibilizar teus ouvidos para escutar a voz de Deus. E escutando a voz de Deus, você não erra, irmão. Minha irmã, você não erra escutando a voz de Deus. Você não namora com quem não tem que namorar. Você não faz negócio que não tem que fazer. Então, vou repetir. Todos os erros e pecados que eu cometi na vida, eu cometi justamente num período que eu não estava nem orando nem jejuando. Sem falar que se a gente pegar esses tópicos de jejum e torná-los um hábito, por exemplo, o de internet, a gente só consumir aquilo que vai agregar para nossa vida. A gente torna um hábito e isso, a nossa vida muda. Não, para sempre. Para sempre. Por exemplo, se você... Não jejum de alimentos que não dá para jejuar todo dia, mas se você levar os outros tipos de jejum para sempre, sua vida mudou. Imagina, você ficar nunca mais sem reclamar, murmurar, falar mal dos outros, fazer fofoca. Internet, você só entrar para fazer o que é necessário. Porque hoje em dia, muitas feridas emocionais da nossa geração entrou pela internet, porque estava de bobeira ali, viu o que não era para ver, escutou coisas que ofenderam, soube de notícias que trazem tristeza. Então, é sua bobeira na internet que às vezes está te ferindo. Então, o jejum de gastos supérfluos. Quanto sua vida financeira pode melhorar se você gastar muito menos do que ganha? Se você só gastar com aquilo que é necessário. Então, nós precisamos tomar uma decisão, e essa decisão é a de viver uma vida de jejum, oração e leitura da palavra. Se você aceita isso, se você está me escutando agora e aceita viver esse estilo de vida, tira um print agora, sobe no seu stories do Instagram, fala, eu aceito viver uma vida de jejum e oração, me marca lá, eu preciso saber que você assistiu esse Brunecast de hoje, pega o link aqui do Spotify, manda para o máximo de pessoas, muita gente precisa escutar. E outra coisa, e esse é o início de uma série, tá? Isso aqui não é tudo sobre jejum não, isso aqui é só para te despertar sobre o jejum. Nós vamos com o tempo gravando séries sobre jejum para você se aprofundar. Por exemplo, a gente nem abriu a Bíblia e foi no profundo ainda. Eu vou fazer isso com convidados teólogos aqui, para a gente se aprofundar nos efeitos reais do jejum. Isso aqui é o básico dos básicos que você precisa saber do jejum hoje. Então, se você gostou, saiba que é só o básico. A gente ainda vai muito mais fundo. Eu desejo paz e prosperidade. Não deixe de compartilhar esse Brunecast com todo mundo. Até a próxima.